emoção vai começar, entrevistando o artista que em vida vamos exaltar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Com reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. Eu sou Maurício Marques. E eu sou Gina Teixeira. Nós somos do programa Momentos de Emoções, da sua TVC Rio, canal 6 da NET. Pedimos licença para entrar na sua casa todos os domingos, com início às 19 horas. E às quartas-feiras, com início às 15 horas. Com o apoio da Funjor, Fundação Sociocultural José Ricardo, estamos dando início a mais um quadro, A Vida do Seu Ídolo, que tem por finalidade dar oportunidade aos artistas de todas as áreas para contar a história de sua vida. E o nosso convidado e homenageado de hoje é um grande homem da comunicação, da música. Eu estou falando do meu amigo Anuar de Salles. Como vai, Anuar de Salles? Tudo bem? Tudo bem, Maurício. Muito obrigado pela sua satisfação presença. de estar aqui presente. Gina, encantado. Obrigada. Muito obrigado. Um programa que agradece a sua presença e a sua participação, mas nesse quadro o nosso público vai sentir que ele tem uma história muito bonita para contar, porque ele tem uma estrada dentro da música popular brasileira. A verdade é essa, não é, Eduardo? São 60 anos que eu completei agora no ano de 2010. 60 anos de lutas, 60 anos de glórias, 60 anos de agruras, 60 anos de decepções, 60 anos de muita alegria, enfim. Como é a história da sua vida? A primeira pergunta vai partir da sua biografia. Queria que você falasse para o nosso público o seu nome completo, a data do seu nascimento, você é natural da onde? Bom, eu me chamo Anuar Calil Salles, nome do batismo. Quer dizer, quem me deu e quem simplificou, quem sintetizou o nome para torná-lo um tanto radiofônico foi o companheiro de jornadas que me deu realmente minha primeira oportunidade em rádio, na qual eu inseri a sua equipe de esportes, o Pimbalongras, Raul Pimbalongras, chamado Azeitona. E aí ele me deu realmente o nome de Anuar de Salles. Foi durante uma partida de futebol que eu iniciei, aos meus 16 anos, como locutor, informante dos Jogos Complementares na Rádio Clube do Brasil, já falecida, prefixo PR-A3. Isso há muitos anos. Tu nasceu quando, a data do seu nascimento? Eu nasci no dia 28 de outubro do ano de 1934. E você é natural da onde? Rio de Janeiro, Carioca da Gema. Agora, então, eu queria que tu falasse para o nosso público, você já deu mais ou menos alguma coisa, que ano que você começou nesse meio artístico e o início foi em que rádio ou televisão, enfim? Eu comecei numa época em que realmente nós tínhamos valores. Eram muitos valores. Não que hoje não tenhamos valores, mas que você sente a diferença.
do rádio que era feito antigamente, aquele rádio puro, aquele rádio sadio, aquele rádio realmente que o ouvinte tinha prazer de participar. Eu tive a ocasião feliz na minha vida, aos 16 anos, de iniciar na antiga Rádio Clube do Brasil. Iniciei como informante de campo, de estúdio, falando sobre os jogos complementares da rodada da semana. Por exemplo, o Longras, que era o locutor-chefe titular, ele transmitia o jogo principal, uma hipótese, Maracanã. E eu trabalhava no estúdio informando os resultados dos jogos complementares, como por exemplo, atenção, Longras, quando havia um intervalo para que eu pudesse entrar, que a bola tinha saído, aí eu dizia, alô Longras, quem fala, ele aí dizia, pode falar no ar. Eu dizia, Longras, informando os vinhos Castelo, que já não existem mais. O jogo está, inclusive, ocorrendo no campo lá em Caio Martins, Canto do Rio, primeiro gol por intermédio de Reinaldo, aos 36 minutos, agora Canto do Rio 1, Bom Sucesso 0. Vale dizer que nesse primeiro tempo, nesses primeiros minutos decorridos, realmente o Canto do Rio apresenta uma certa supremacia. Ele dizia do lado de lá, muito obrigado, Anuar. Eu digo, cá informando os vinhos Castelo. Eu me lembro disso. Essa foi a Rádio Clube do Brasil. Mas você trabalhou na Rádio Mundial, não trabalhou? Também. Várias rádios. Queria que você dissesse para o nosso público que isso tudo faz parte da história da sua vida, das rádios que você passou. A Rádio Clube do Brasil existe, eu trabalhava como locutor informante, aos 16 anos de idade, e eu assistia na rádio vários programas, eu não saía da rádio. Eu ficava desde a manhã até a tardinha, quando o Longras mantinha um programa semanal chamado, um programa diário chamado Onda Esportiva, que era sendo os acontecimentos esportivos do dia a dia. Aqueles resultados dos treinos dos clubes, etc., que se preparavam para os jogos de final de semana, e entrevistas com jogadores, etc. Pois bem, então eu participava como locutor, noticiarista. E eu tinha um amigo na época que fazia o Turf, cujo nome chamava-se Aconteceu no Turf. Era a sessão que era inserida dentro da programação esportiva. E você chegou a irradiar Turf também. Eu comecei, inclusive, eu gostava muito de Turf, e o titular na época do programa de Turf era o Oscar Vareda. E ele tinha os seus afazeres no Diário Carioca, extinto também. E Qual foi essa rádio mesmo? Rádio Clube do Brasil. Também que você iniciou Turf? Não, na Clube não. Eu gostava de Turf, fazia Turf só na ausência do Oscar Vareda. O programa aconteceu no Turf. Era uma sessãozinha dentro do Onda Esportiva, um programa de especialidades em esportes. Eu fazia essa sessãozinha quando o Vareda não podia ir. Eu gostava muito de Turf, já na época eu nasci em mim aquele desejo, aquela vontade, aquela argúcia de me penetrar nas profundezas do Turf, etc. Só na Mundial é que eu tive realmente a oportunidade de transmitir Turf. E depois, com o Wilson Nascimento, da Última Hora, fui transmitir na Bandeirantes, fui transmitir na Carioca, etc. Eu te peguei nessa época da Bandeirantes, que eu também fiz lá com o Gilson Baião Samba. Isso. E na hora do páreo, a gente parava o samba para entrar você. Isso, Magado. Aí chamava na Gávea e a gente dizia, voltamos a transmitir diretamente do hipódromo da Gávea para apresentar. Dessa época aí. Mas na Rádio Clube do Brasil eu tive várias oportunidades. Inclusive, eu frequentava a rádio da parte da manhã até a noitinha durante o programa Onda Esportiva, como já falávamos antes. E então tinha um programa que eu gostava muito de assistir. Era do falecido Jair Amorim, compositor, etc. Compositor, emérito. Pois bem, muitos sucessos. E o Jair fazia um programa chamado Discos na Vitrine. Um senhor programa. Um senhor programa com convidados. Valia a pena assistir. Pois bem, o telefone não parava. E eu assisti o programa e fiz muita amizade com o Jair Amorim, que era o chefe dos locutores. Então, na primeira oportunidade, o Jair me convidou para que eu fizesse, inclusive, as férias dos locutores comerciais. Então eu passei a fazer as férias dos locutores comerciais. Comecei a ganhar um pouco de cancha. E, na época, o locutor comercial era aquele que falava o anúncio e depois entrava, ele anunciava a música.
E anunciava também o nome do compositor, que era obrigatório. É verdade. E dizia, agora vamos ouvir, tá, tá, tá. E depois, com o meu decorrer, eu comecei, inclusive, a fazer determinados programas como locutor announcer, quer dizer, como locutor coadjuvante. Quer dizer, então eu passei a fazer um programa espanhol. Então, o programa espanhol eu era locutor. Então, aprendi, comecei forçosamente a aprender a falar espanhol, porque quem fazia o programa era terrível, ele era rígido demais. Então, ele me ensinava, dizia, não é assim que se diz, é assim que se fala, etc. Então, eu fui aprendendo aos poucos e tal, e me tornei o locutor oficial do programa espanhol. Depois passei a fazer o programa A Voz Israelita, quer dizer, um programa realmente falando sobre Israel, etc. E tinha que dar aqueles anúncios, shot, joias, aprendi a falar sobre o rabino, aprendi a falar sobre muita coisa, etc. Sobre, inclusive, aquelas reuniões semanais, etc. Quer dizer, nos templos, aprendi a saber que existia uma hebraica, e que existia o Monte Sinai, quer dizer, templos, inclusive, israelitas. E, quer dizer, então, foi realmente uma época maravilhosa. E um dia, eu assistia, sempre que estava na rádio, às quintas-feiras também, um programa chamado Só para Mulheres, de auditório, comandado pelo Jonas Garré, já faleceu. E o Jonas tinha faltado, estava doente, não pôde ir à rádio. Então, o Mário Duarte, que era o assistente de produção, ele disse, o Walter Luiz, que era o locutor do horário, o locutor comercial, tinha pavor de auditório. Você podia pedir tudo a ele, mas menos para ele entrar no auditório. Um pavor de auditório para ele era um pesadelo. Então, o Mário disse, é você quem vai lá. Eu digo, mas Mário, eu não estou preparado para o auditório. Ele disse, não, está sim, vai sim. E me empurrou para o auditório. Porque nós tínhamos um contra-regra, que era o Belman e Cabral, nunca mais esqueci. E o Belman disse, vai. Eu aí tive que entrar no auditório e apresentei o programa do auditório. E no meio do programa comecei a sentir o gostinho. Comecei a sentir o gostinho e aquilo realmente foi um grude, aquilo grudou em mim. Eu senti a falta do auditório mais tarde. E na própria Rádio Clube do Brasil eu tive uma outra oportunidade, muito grande. Foi uma oportunidade que eu segui os passos na Rádio Mundial. Foi um programa do Arnaldo Amaral, também falecido, que ele fazia 2 programas, um chamado Pescando Estrelas. Era um programa, inclusive, de talentos novos, etc., onde revelou a Laíde Costa e tantos outros. E fazia um outro, muito famoso, que marcou época, um programa chamado Ciranda dos Bairros, que era todo domingo pela manhã no cinema da cidade. Então eu passei a fazer com muito gosto. E aí aquele amor pelo auditório também, etc. Aí, continuando no esporte também, cobrindo as faltas e as férias dos locutores. Depois surgiu uma vaga, eu entrei como locutor comercial também da casa, registrado, etc. Devo muito, inclusive, na época, ao Dias Gomes, que era o diretor artístico, muito me ajudou, etc. Pois bem, ao Longras, a um velho companheiro chamado Renato Gonçalves, também da área de esportes, enfim. A Rádio Clube me deixou muita saudade. Por motivos políticos, a rádio fechou as suas portas. E nós ficamos na calçada durante 2 anos e pouco. Nos reuníamos nas calçadas, os ex-funcionários e tal, na esperança de um dia voltar à rádio. E realmente, na época, o Dr. Getúlio Vargas nos concedeu o canal para os funcionários da antiga Rádio Clube do Brasil. E nós voltamos como Rádio Mundial. E eu voltei novamente, eu inseri a equipe do Londres, né, na parte esportiva, etc. E comecei com o meu primeiro programa, um programa meu chamado Ritmos para Você. Um programa semanal e depois, mas tinha que ter anúncios. Então eu tinha que correr atrás dos anúncios, etc. O diretor comercial era o Orlando Forim, e o Forim dizia, tem que arranjar anúncios. Eu disse, tudo bem. Eu corri atrás, empurrado, etc. E consegui. Muito impulsionado, etc., mas sempre com o desejo de conseguir a publicidade, porque eu precisava da publicidade para manter o horário, e eu consegui a publicidade e mantive o Ritmos para Você. E naquela época eram muitas poucas agências, a gente tinha que botar pastinhas de baixo, isso, era isso aí em campo, batendo de porta em porta.
Eu e o Gilson Baião também, botava uma pastinha de bairro no braço, a gente ia para a rua. Mas era, inclusive, eu acho que era uma guerra mais certa, porque hoje em dia as agências dominaram. Completamente. Você não adianta tu ir para a rua e eles vão dizer assim, não, é só as grandes firmas estão com as agências. Então foi essa a diferença daquela época para agora. Aquela época dependia de disposição, tu botava a pastinha no braço e correndo, tu arrumava, mas era uma guerra mais justa, né? Isso. Porque quem corria primeiro se dava bem. Depois eu consegui um outro programa, porque eu passei a ter tantos anúncios que sobravam os anúncios no meu programa. Eu envenenei mais ainda. Eu faturava 20% mais 10% de produção. Eram 28%. Eu digo, eita, o negócio está melhorando. Já posso casar. Já tenho já 19 anos, mais ou menos. Aí eu resolvi fazer um outro programa chamado Ritmos Matinais. Também aos sábados pela manhã, antes de Ritmos para Você. E depois eu resolvi acabar com os dois programas, juntar a minha publicidade toda e fazer um programa chamado Show para Milhões. Um programa de auditório, era o meu sonho, etc. E o Show para Milhões durou um tempo, etc. Quanto tempo durou, meu Deus? Muito tempo. Durou muito tempo. O Zarur, inclusive, quando assumiu a rádio, o único programa que ele manteve foi o meu, Show para Milhões. Era antes do programa dele, que entrava às 3 horas, chamado Povo e o Juiz. Um auditório seleto, etc. E tem uma história disso. Eu tinha o meu programa Show para Milhões e a rádio tinha o seu cast. Mas tinha um cast pequeno. Então eu precisava realmente de quando em vez um nome para poder, inclusive, aquecer o auditório. Então o que eu fazia? Existiam determinados artistas da Rádio Nacional, do programa César de Alencar. Eles cantavam no programa do César. E eu, então, sob o patrocínio de uma determinada loja. Eu vou falar, inclusive, porque essas lojas já acabaram. Por exemplo, a Enceradeira dos Treinos, Cássio Muniz, né? Isso, casamento. Então, o que eu fazia? Eu ia à Rádio Nacional, conversava com o artista e dizia para ele, olha, eu tenho um programa também pertinho daqui, que você pode pegar um táxi. Não há problema algum, você leva 5 minutos daqui lá, que era no Cinear Trianon, a Rádio Mundial, e a Nacional na Praça Mauá, hoje. Então, você faz o seguinte, eu te dou um cachê de 50 paus, uma hipótese de 50 paus, e você, inclusive, vai cantar uns 3, 4 números no meu programa. Ele disse, mas o César, eu digo, não, deixa o César para lá, não tem problema nenhum. Um dia eu falava mais alto. Tá? E o que eu fazia? E o patrocínio, eu ia lá, na Lustrene, falava no português e dizia para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um programa que também aos sábados estava no horário do César, tudo mais da Nacional, você já patrocina lá, faz uma coisa, patrocina do lado de cá, estou levando, sabe quem? Estou levando a Norma Sueli. Uma atração, estou levando risadinha, etc. De carnaval. E eu tive que dar um patrocínio maior, eu ainda ficava com os trocados, etc. E tinha uma atração no programa. E com isso o programa cresceu, etc. Depois de um certo período, o César saiu da Rádio Nacional e ele foi para a Rádio Mundial. Foi para a Rádio Mundial e começou, inclusive, a dar palpite no meu programa. Começou a dar palpite, e eu me aborreci. Me aborreci e tinha um amigo meu que era diretor, na época da Rádio Clube do Brasil, e que estava na direção da Rádio Nacional, chamado Sérgio Vasconcelos. O diretor-geral era o Mário Neiva. Pois bem. E o Antônio Magalhães era o locutor do programa do Paulo Gracindo. Então ele me disse, vamos lá, por que você não vem para a Rádio Nacional? Eu aí digo, quer saber de uma coisa? Eu vou para a Rádio Nacional, não mais me aborrecer com César, etc. Tal, e fico só no locutor do Zarur. Isso eu continuava, etc. Tal, quer dizer, carteira assinada como locutor comercial da rádio, e locutor do Zarur. O meu programa não, eu vou transferir para a Rádio Nacional. Aí fui para a Rádio Nacional fazer o meu programa e tudo mais, tal, tudo bem. E fiquei na Nacional durante um bom período. Até que um dia, o Sérgio, inclusive, me deu grandes oportunidades, tinha para mim, inclusive, grandes planos, pois bem. Aí um dia, eu sempre estando em contato com o César, porque ele era assistente do Zarur, o Zarur colocou como assistente,
E nós fomos fazendo aquela amizade, foi minando uma amizadezinha, etc. Tal. De repente, ficou meu amigo. Ficamos bons amigos, bons companheiros. E o César fez questão de que eu voltasse para a Rádio Mundial. Eu aí voltei para a Rádio Mundial. Voltei para a Rádio Mundial e o César continuava no Mundial. E o César me deu todo o apoio que não dava antes, etc. Tal. O programa cresceu, etc. Tal, uma beleza. Eu tenho muitas saudades. Eu fiz em rádio, jornal falado, fui redator, eu fui repórter de rua, eu fiz programa de rua, eu fiz uma série de coisas em rádio. Fiquei feliz, pois foi um aprendizado para a televisão. Depois, já com os meus 22, 23 anos, eu comecei fazendo televisão na TV Continental. Canal 9. Canal 9. Depois da Continental, eu fiz TV Rio. Fiz Canal TV Rio. 13. Isso. Fiz TV Rio, depois fiz canal 2, TV Excelsior. O Jonas Garret também fez o TV Rio, não fez? Eu não lembro, eu acho que não. Não chegou. Não, foi o Jair de Taubaturgo. O Jair fazia Hoje é Dia de Rock. Eu fiz a ele e o Isaac Zaltman. Exatamente. Isso. Pois bem, eles faziam até num cassino que tinha ali no Posto 6. Exato, o Posto 6 ali mesmo. Ele era da Mayrink que veio. Depois eles foram para a Mayrink. Então foi uma época de ouro. Quando eu saí da Mundial, eu saí porque o Zarur estava muito doentado. E eu gostava muito, imensamente do Zarur, da família. A senhora dele, Dona Iraci Zarur, com todo respeito, ela tinha um programa, ela ia iniciar um programa chamado Programa da Mulher Legionária. Porque tinha os sócios da Legião que eram legionários. E ela me convidou para ser o locutor, quer dizer, coadjuvante. Quer dizer, eu que anunciava, eu que participava com ela do programa, etc. Ali para mim foi uma honra. Eu consegui patrocínio para o programa, etc. Quando o Zarur ficou doente, se afastou da rádio, terminantemente, eu sentia de que a minha função tinha terminado. Mas aprendi muito com ele, muito. Um sábio, um sujeito culto, um sujeito que era poeta. Ele tem um livro, 7 edições, chamado Poemas da Era. Deixou seu nome escrito. Deixou um ser humano como outro qualquer. Ser humano como outro qualquer. Mas o talento dele era fantástico. E depois aconteceu que eu resolvi, inclusive, me despedir da rádio. Foi uma época em que você lembra a rádio... foi o ano que você se despediu da rádio, definitivamente assim? Olha, eu me despedi da rádio, já não lembro mais, já faz uns 30 anos. Mas antes disso... Eu acho que tem uns 20 anos. Bem mais. Mas antes disso... Porque você, naquela época da Bandeirante, isso foi em 1980. Não foi 85. Antes. Foi antes, foi em 70 e poucos, por aí. 70. Inclusive, antes do Zarur ter adquirido a rádio, houve um problema muito sério. É que a rádio, as transferências das ações da rádio, quando ela foi reaberta, quer dizer, morreu a Rádio Clube e ressurgiu a Rádio Mundial. Ia ser Rádio Universal. Aí, em assembleias e tal, nós funcionários votamos e resolvemos que seria Mundial. Venceu o nome Mundial. Pois bem, ela foi ministrada, ou administrada, pelo deputado Emílio Carlos, na época. E o Emílio Carlos não se deu bem, ficou muito adoentado, e chegou a falecer. E a rádio foi vendida, na época, para o Vitor Costa. Também estava com aqueles mesmos problemas das transferências das ações, que não tinha sido reconhecido ainda pelo Ministério das Comunicações, etc. Pois bem, então, o Vitor tomou conta, ele já tinha com ele a Nacional de São Paulo, a Nacional aqui do Rio, e tinha também como se diz, a Mayrink Veiga. Então ele tinha formado um grupo chamado Socipral. E ele, Vitor Costa, começou a administrar, trouxe muita gente da Nacional, reforçou muito o cast, inclusive de artistas da própria Mundial, etc. Muitos programas foram feitos de auditório, reformulou o rádio teatro, etc. Trouxe, inclusive,
o Dorival Faisal, o Roberto Faisal, quer dizer, um pessoal muito bom do Nacional, o Eurico Silva, que eu não posso esquecer, que passou a ser o diretor superintendente, uma figura maravilhosa. Então, eu convivi com eles durante algum tempo, mas as estações continuavam sem aquela possibilidade da transferência. Quer dizer, você é dono, mas não é. Exato. Não é reconhecido. E o Vitor resolveu vender, porque não conseguia realmente segurar a estação em nome dele. Então, surgiu o Zalu. E disseram, Zalu, você está comprando papel, Zalu. Isso não existe. E o Zalu acreditou. Em nome de Deus, vou comprar. E comprou o papel e conseguiu, através de um trabalho do nosso diretor-secretário, na época da LBV, Renato Gonçalves, grande amigo meu, também da seção de esportes. O Renato, ele trabalhou muito junto com os advogados e eles conseguiram finalmente a transferência para o nome da LBV. Conseguimos, e aí o Zalu segurou. Até ele vir, quando ele vai ficar muito doente, Ele morreu com quantos anos, sabe? 63 anos, 64 anos, jovem. Ele veio a falecer e eu aí saí da rádio. Digo, não, eu quero ir embora, vamos fazer um acordo, etc. Pediu o acordo, fizeram um acordo muito decente comigo, etc. Me deram uma carta muito bonita de apresentação, funcionário da qualidade, o quilate do Anuar, nós jamais pensaremos em dispensar. Muito bonita a carta. E eu fui embora. O Renato também saiu, e outros tantos saíram, me alertaram, puxa, agora que a Globo está comprando o Roberto Marinho, agora que você vai ter uma chance grande, etc. Eu digo, não, o ideal já se foi. E você, além do seu talento, que eu acompanhei esses anos todos, você tem uma voz muito bonita, e mais novo ainda, a voz dele era tipo, aqueles antigos todos que tinham voz bonita, que já estão também na nossa idade aí, eu agora me lembro. Tem eles aí que ainda tem alguns vivos. Isso é contradição. Não, é verdade. Mas a única vantagem que eu sempre tive, isso dizia o outro falecido, Oswaldo Sargentelli. Trabalhei com ele também. Sargentelli é uma figura maravilhosa. Estava o Derém, Brincalhão. depois mais tarde com as polacas, o Lobo. Mas ele trabalhou na Rádio Clube do Brasil e depois na Rádio Mundial. E o Sargentelli dizia, para quem quisesse ouvir, ele disse, olha, pode ter locutor igual ao Anuar, mas melhor. É verdade. Por uma razão, é que o Anuar lê o texto sem ter o texto na mão. É verdade. Era o único locutor que não tinha texto na mão. Eu nunca peguei um texto para ler, era todo memorizado. Exatamente. E aí é que está o valor, né? Porque você lê texto, todo mundo lê. Você tem o texto na mão. Faz. O negócio é ser o texto. É aí que eu quero ver o desempenho. Isso, desembaraço. Exatamente. Por exemplo, eu aprendi muito na Rádio Nacional com o Manuel Barcelos. Não, mas não teu nome também. Barcelos sempre assistiu o meu programa e eu assisti o dele. Eu adorava. Porque o Barcelos, ele tinha uma coisa que faltava, veja bem, ao César. Porque o César dizia muitas vezes, o programa César de Alencar, ele falava o nome dele. Todo o intervalo, ele dizia, programa César de Alencar na sua Rádio Nacional. E agora eu trago para vocês, dentro do programa César de Alencar, mais uma atração que realmente vocês vão adorar. O programa César de Alencar eu gostaria. Dava bastante visibilidade, né? Se marcava bastante. Agora, o Manuel Barcelos, ele tinha mais, eu diria a você, não é talento. Ética. Pode ser considerado também um pouco de ética. Ele tinha mais técnica, quando ele, inclusive, ele apresentava um cantor. É verdade. Ele dizia, eu agora trago para vocês uma das vozes mais ricas do rádio brasileiro. Essa voz merece realmente a sua atenção, a atenção de todos nós, porque realmente a sua carreira foi uma carreira brilhante. Ele pautou a sua carreira com muito sacrifício, com muitas lutas, e hoje ele consegue realmente, através do seu esforço pessoal, o seu empenho, ele trazer para vocês essa música maravilhosa que eu faço questão de levar até vocês. Com vocês, fulano e tal. Quer dizer, ele enfeitava o cantor antes de jogar o cantor. Hoje não, hoje você chega, e agora com você fulano de tal, perdeu a graça. Aí o auditório ainda
baixo, etc. Então, eu aprendi isso muito. Eu trouxe o Manuel Barcelos. Ele era criativo, coisa, né? muito criativo. Muito. Para o meu currículo. E com o Zarur, como era o locutor dele, eu aprendi demais. Nossa Senhora. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Uma escola. Até hoje, eu faço um programa religioso, fiz na Rádio Guanabara, fiz na Rádio Bandeirantes, e hoje faço na TV comunitária. Eu vejo, Eu faço é um o programa sábado. religioso. Não, um programa religioso, é às quartas-feiras, às 20 horas. Ah, à noite, aquele da noite. Aí fica só a tua Quinta-feira, imagem, 17 né? horas. E você falando, Isso. Agora eu me lembro. Eu falo desde a Gênesis até o Apocalipse, no programa tipo Zaru, com aquelas músicas bíblicas, etc. E tal, porque aquilo não adianta, aquilo grudou. Quer dizer, eu comprei aquela ideia e vivi aqueles momentos. Quer dizer, momentos que realmente a gente não esquece nunca. Eles estão gravados no meu coração, na minha memória. E são palavras de paz, né? De amor, de paz. Você citou a TV comunitária, eu gostaria que você falasse do começo da TV comunitária. Você está desde o começo, quando foi que você participa do conselho, né? Estou há quase 10 anos na TV comunitária. O fundador da TV comunitária chama-se Alberto Lopes Merria, que está lá até hoje, excelente. Passou por várias direções, etc. Muito bem. Agora, mais antigos que eu, tem a Olga Amélia, mais antiga que eu, que é a diretora administrativa, já no 3º mandato, e faço um programa religioso em Espírito e Verdade. Quarta-feira, às 20 horas, e quinta-feira, às 17 horas. É um programinha que eu gosto. Eu nem sabia. Isso tudo bem. Mas você faz parte do conselho atualmente, né? Eu iniciei o primeiro mandato como conselheiro, como suplente do Conselho Fiscal. Depois passei a ser conselheiro fiscal, efetivo. Depois passei a ser, numa eleição há 4 anos atrás, eu passei a ser diretor financeiro. E nessa gestão agora eu fui reeleito, diretor financeiro. Agora eu estou na TV comunitária, o Marcos de Oliveira também mais antigo que eu estou uns 9 anos mais ou menos, quase 10 anos. E como é que foi esse lance de vocês conseguirem essa união com a prensa lá de Cuba, que vocês fazem uma programação? Latina. A prensa latina. A prensa latina, eles estiveram aqui conosco, um grupo, realmente é um grupo muito sério, eles têm uma programação muito viva e inclusive eles têm convênio, parceria com diversas TVs, etc. E aqui no Rio, eles nos ofereceram uma parceria com exclusividade, etc., que passou a interessar. Porque você fala, inclusive, sobre tudo aquilo que acontece em Cuba, etc. E é interessante. Porque são 2 programas diferentes, né? Tem um que é notícias de Cuba, não é isso? Que é em espanhol, e tem um que é falado em português do que está rolando lá. Né? Exatamente. Exatamente. E a TV comunitária, veja bem, depois que eu cansei das TVs comerciais, convencionais, dizendo assim. Porque numa TV convencional, você para ter um programa de TV, 1 hora semanal, você paga uma fortuna. Independente disso, você tem a gravação, porque é gravado, você ainda tem que gravar, editar. Você tem que pagar a produção, meu Deus do céu, tem que editar, os custos. Então o programa sai por uma fábula e você não consegue anunciante por isso. Então você fica sem dormir, por quê? Porque o anunciante, muitas das vezes, você vai receber e diz para você, meu querido, conta uma história triste, diz, passa aqui semana que vem. Mas a TV não quer saber, não fala o que quiser. Aí você fica uma noite sem dormir. A pessoa, em função disso, muitas das vezes você dá um chequinho para da tarde, tem que cobrir o teu cheque, etc. E tal. E tem muitos que ainda dizem pra gente também, sabe, Laura? Pô, mas esse meu anúncio não deu retorno nenhum. Tem isso. Tem isso, ele joga na hora que tu vai não vou receber. pagar, etc. Não Você tem espera um retorno, pouco, fica muito difícil. Isso. Agora, e outra coisa, depois de um certo tempo, você já não tem, Regina e Maurício, mais aquele otimismo, aquela garra que você tinha há alguns anos atrás. Aquele pique, né? Não tem. Você perde o elan. Com Quer dizer, certeza. então o que ocorre? Você já não tem mais
aquela ânsia de sair em campo, de botar a pastinha debaixo do braço. A idade chegou, não dá mais. Para todo mundo, né? Sejamos francos. Então, eu encontrei na TV comunitária, quer dizer, a TV que cobra realmente, quer dizer, ela não cobra, quer dizer, a afiliada, ela se filia por um preço realmente Irrisório. Quer dizer, aquilo é um preço de uma taxa. aniversário. Uma taxa que a pessoa dá, digamos assim, como sócia que ela é, etc. É um associado que paga aquela taxa. É uma coisa pequena. Quer dizer, então, favorece a todo mundo, etc. Foi bom, eu levei o Turf para lá. Pagando realmente uma taxa irrisória, etc. Me filiei Durante muito tempo ficou. Duas entidades que eu tenho duas entidades filantrópicas, comunitárias, que eu ajudo, eu e meus amigos, etc. E, inclusive, uma delas é que, como que acontece aqui, vocês, inclusive, homenageiam todas as vezes que vai ao ar o seu programa, de vocês, semanal, a FUJOR, a Fundação José Ricardo. E eu homenageio uma das minhas, inclusive, entidades, quer dizer, que vai ao ar, quando vai ao ar o programa Espírita. O programa, inclusive, filantrópicos, e Espírita e Verdade. Eu disse espírita porque muitas das vezes a pessoa pode pensar, bom, o Anuário é espírita, eu não sou espírita. Eu acredito muito no espiritismo. Como acredito? Acredito muito no budismo. Esotérico? Bato palmas para você. Mas veja bem, o que existe, de fato, é que todas as religiões conduzem a um só caminho, a um só pensamento, a um só lugar. O Cristo de Deus. Todos nós somos cristãos. Então, o final, a meta derradeira, é Jesus. Então, todos chegamos lá. Então, essa é a razão pela qual, quer dizer, eu acho que somos espiritualistas. Então, todos nós amamos Jesus, todos nós nos agarramos nessas horas mais difíceis a Jesus. O mal é que a gente só vai a Jesus quando a gente, inclusive, está necessitado. É verdade. A gente não conversa com ele todos os dias. Agradecer todo dia, esse dia que se passou, né? E todos eu louvo muito trabalhou. Olha, o Gino e Maurício, eu sempre gostei muito do rádio. Eu acho que o rádio, eu sinto falta do rádio. Também, o rádio foi a minha escola, o rádio me ensinou muito. Eu devo muito ao rádio, muito. Na escola. Agora, a televisão, ela tem uma vantagem. A televisão, ela projeta você. A sua imagem. A sua imagem. Você, por exemplo, sai às ruas. Você faz rádio durante 30 anos, 40 anos. A sua imagem. Você sai na rua e ninguém te conhece. Claro. Outro dia, por exemplo, agora, passado coisa de uns dias atrás, nós recebemos lá na televisão um convite, né? Então eu e a Olga, nós fomos representar a nossa estação, quer dizer, inclusive um programa de aniversário de 3 anos, junto à televisão, etc. O programa do Pai Joãozinho de Xangô, etc. Nós fomos lá, vamos lá representar, etc. Pois bem. Assim que nós íamos chegando, uma senhora da mesa do lado disse: Anuário Salles e Olga Velha, conheço todos vocês, não perco o programa de vocês. É a imagem. Ajuda muito. Te conhece e fica marcante. Marcante. Não esquece mais. O rádio só fica marcante a voz. A voz. Então, a televisão... Mas também é uma incógnita, né? Interessante, né? A pessoa não saber como você é. Isso. Eu acho uma magia também. Mas antigamente o rádio tinha uma vantagem. O pessoal ia ver o seu artista favorito no auditório. No auditório. Eu tinha um programa de auditório. Muitos programas de auditório. Puxa vida, eu não posso esquecer os programas de auditório que marcavam a época na Mairique Veiga, na Clube do Brasil, na Rádio Nacional, na Rádio Tupi. Oh, meu Deus do céu, aquelas radionovelas. Eu já fui ator. Estava lembrando ao Gerdau dos Santos, inclusive, que ele começou na Rádio Clube do Brasil. Eu comecei junto com ele, praticamente na Rádio Clube do Brasil. Gerdau é o nosso presidente aqui, né? Ele era radioator. Então ele trabalhava com
faz. Eu trabalhei, por exemplo, com a Cordélia Ferreira, trabalhei com a Lígia Sarmento, que foi da Rádio Nacional também. Você fazia rádio teatro? Fazia rádio teatro. Fiz tudo. Tudo que você Dentro do meio, tu fez tudo. Em rádio eu fiz tudo. E aprendi muito. Aí Agora, acontece. o rádio tem uma outra vantagem, que a notícia é imediata. Aconteceu aqui, a gente dá aqui. A televisão tem que editar e tal para passar. E outra coisa, o rádio também. Isso a gente não pode esquecer nunca, que eu fiz rádio também há 10 anos, para a década de 80 a 90, que você entra na casa do mais humilde, certo? Você passa a ser um parente dele, te escuta diariamente, muito embora ele não conheça a tua imagem, mas ele te considera como um parente, os teus conselhos, tudo que você dá. Não é verdade, gente? O rádio entra desde a casa do mais humilde até o mais abastecido. É não é sempre verdade? assim, sempre assim. E é essa vantagem que Tanto é o rádio dá. Tanto é que você vê que os políticos que aí estão se reelegendo, É aqui verdade. tem programa de rádio, Ah, com certeza. mas já há alguns anos. Tem a mídia na mão, E né? que mexe realmente com o público. Esse público É você falou, verdade. É também. verdade. Esse público também. Também. O rádio é Agora, a vantagem. televisão nem se fala. A televisão não é. Então, a televisão elege mesmo. Elege. Estamos vendo Quem aí. tem dinheiro que eles têm, está sempre Porque, sendo veja bem, o Chito às vezes diz, mas, por exemplo, TV comunitária, TV a cabo, não vai atrás disso não. Não vai atrás disso não. Você só mede realmente a audiência quando você faz uma brincadeira com o público e dá o telefone da televisão para que eles liguem. O telefone não paga. É. Aí que está. Agora, por que a TV comunitária não é uma TV aberta? Bom, A luta continua. a luta dentro dos princípios que foram elaborados, quer dizer, a coisa de alguns anos atrás, quando foram criadas as TVs, etc. Então, essas TVs acabam. Então ficou praticamente, quer dizer, assentado em que essas TVs, elas teriam realmente um ângulo de penetração reduzido, restrito. E simplesmente funcionariam através, digamos assim, um cabo que ligaria diretamente com uma distribuidora de sinal. A distribuidora de sinal hoje, por exemplo, existe a NET, que distribui, existe a Sky, A TVA? Agora existe a TVA não, ela não distribui. Quem distribui, Que eu tenho a assinatura da TVA e da NET. eu digo, veja bem, eu digo outras TVs, outros canais. Por exemplo, a NET, ela tem uma distribuição, quer dizer, do governo, através via satélite, onde ela distribui exclusivamente determinados canais. Pois bem, a Sky parece que Philips, não sei, distribui também um certo número de canais. E a outra, essa eu tenho certeza absoluta. Eu já trabalhei numa estação onde, inclusive, a distribuição do canal era feita pela RCA Victor. Agora, não é bem distribuição, tem um outro nome que me fala a memória agora. Elas detêm essa autonomia, quer dizer, para poder, inclusive, fazer a liberação dos canais. Entendeu? Por exemplo, existe a RCA que tem um contrato com um cidadão, me parece, um argentino, lá do Espírito Santo. Ele detém vários canais em determinadas áreas, porque essas áreas, elas são, inclusive, loteadas. Por exemplo, esse cidadão lá do Espírito Santo, da Argentina, ele detém, inclusive, a autonomia de vários canais, por exemplo, de televisão, de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, eles têm, entendeu? Quer dizer, então, os outros já têm de outro, por exemplo, em Niterói, já é outra, é NET. Niterói parece que é NET, Niterói NET. Rio de Janeiro, NET. Quer dizer, por exemplo, a TV comunitária, ela só entra no município do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, essas TVs, elas são todas elas angulares, elas têm um ângulo de penetração. Elas são restritas a determinados municípios. Entendeu? Por exemplo, a TV, digamos, TV 15, TV 20, sei lá, de Teresópolis, ela só entra em Teresópolis.
e cercanias daqueles distritos de Teresópolis. A nossa só entra no Petrópolis, Rio de só Janeiro. Petrópolis. A nossa só entra no município do Rio de Janeiro, agora entra mundo através da internet. Não é fácil, porque veja bem, nós dependemos praticamente de uma coisa chamada fio mental. Nós não temos auxílio governamental. E vai continuar sempre só entrando pela net, porque eu tenho muitos amigos que dizem, eu tenho Sky, aí não tem nós estamos condição de ver. reformulando toda a parte técnica. Eu acredito que se não estiver entrando agora, vai entrar daqui a pouquinho, porque nós estamos reformulando tudo. Inclusive, nós temos uma empresa especializada na matéria, que está, inclusive, tomou conta de toda essa parte e está a todo vapor, inclusive nos ajudando, etc. Tal. Eu acredito que se não estiver entrando agora, vai entrar daqui a pouquinho, novamente, como já estava entrando antes. Olha, o nosso tempo... Chegamos. Não chegamos não, porque estou te fazendo aquelas perguntas básicas. Então, eu queria que você falasse para o nosso público. Vocês já viram que a história dele é uma aula, né? Esse homem tem uma história que não é não, bom dele não. Eu estou falando que você mostrou aí, que você vem lá de baixo com essa experiência toda, com essa escola de vida toda, com todos esses nomes que você já falava. Então, poxa, eu acho que você tem uma história que mostrou para o nosso público que é verdadeira, certo? Eu estou falando a mentira, estão lendo. Agora, nessa história da sua vida, você teve algum projeto que você pretendia fazer, por algum motivo você não fez? O maior projeto da minha vida chama-se Cristópolis. Casas para os sem-teto. A Canaã dos sem-teto. O que é Cristópolis? É um terreno grande, onde eu pudesse, inclusive, edificar várias casas, onde pudesse ter mercados, onde pudesse ter escolinhas, onde pudesse ter praça, para a gente poder acolher os velhinhos, acolher essa gente pobre, essa gente que precisa realmente, é exemplo do Retiro dos Artistas. Porque a gente precisa realmente essa solidariedade, esse momento de emoção. É muito importante. Agora, para que você consiga um terreno nessas condições, é muito caro. Ninguém doa, é muito difícil. Tem tantos empresários aí que tem, né? Não para vão você levar, né? construir essas casinhas, para você construir supermercado, padaria, meu Deus. Seria uma ideia boa, uma ideia maravilhosa, um projeto rico, mas de ideia. É uma ideia que está fixa. E que eu tentei por várias vezes, mas é difícil fazer isso. É difícil. Então eu me atenho a duas entidades filantrópicas, caritativas, ajudando crianças, sempre na medida do possível, que são comunitárias, etc. E mesmo assim sofro sanções do próprio governo, que não é brincadeira. Como fazem exigências? Meu Deus do céu. Ainda há pouco conversava aqui com um dos diretores aqui da FUNJOR, o Armei, e ele dizia para mim, para você repassar R$100 daqui para lá, etc. A Fundação, inclusive, tem que prestar contas ao Ministério Público. Porque, caso contrário, não pode, etc. Então, é duro isso. Muito difícil. A legislação é complexa. Né? É difícil. É uma coisa muito complicada. Então, esse foi um projeto que você sempre teve vontade de realizar. Um dia, quem sabe Deus. Você joga a Mega Sena? Não. De vez em quando. Uma vez eu... Isso é uma esperança. Aquele lá de cima, toda semana, diz, essa semana é desse. Bota a mão na cabeça, quem sabe, né? Aí você pode realizar. Mas já que você falou desse projeto, agora eu quero fazer uma outra pergunta também na história da sua vida. Você tem alguma mágoa? Tem. Então as câmeras estão aí para você falar da história da sua vida. Você vai ter essa oportunidade hoje, né? E única, né? Tenho mágoas por falta de reconhecimento de um profissional que dedicou a sua vida com todo o ardor, com todo o amor, com todo o fulgor, e que muitas das vezes não houve aquele reconhecimento. Perfeito. Mágoas de indiferenças do homem, não, porque eu sempre digo, meu Deus, ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. É verdade.
Já estão todos perdoados. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. E orando para eles também. Isso. Porque a melhor coisa é a gente orar, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, acho que é essa. E uma outra também... Mas eu queria concluir. Anuar, teve um deputado aí que te deu uma moção de aplauso e congratulações, que foi o Valnei Rocha. Valnei, né? foi eu. Então teve um reconhecimento. Sempre tem alguém, né? Não, eu digo, esse reconhecimento, como eu estou tendo agora, é um reconhecimento que realmente toca o nosso coração. É um reconhecimento que a gente, inclusive, veja bem, você como profissional, quer dizer, que atuou durante anos e anos, quer dizer, em prol realmente de uma comunidade. Quer dizer, quando você recebe um diploma, uma homenagem, uma medalha, quer dizer, uma moção, quer dizer, então é alusiva ao teu trabalho, à tua forma de agir, quer dizer, isso é gratificante. Agora, a mágoa, veja bem, é quando você, inclusive, poderia ser aproveitado numa outra condição de vida profissional. Com a sua experiência que tem, né? Não é? Não é. Muitas vezes. Uma vez, me permitam, Napoleão Bonaparte, um verdadeiro gênio, ao nomear um dos seus generais, a primeira coisa que ele perguntou ao general: o senhor tem sorte? Entendeu agora? Entendi. É verdade, ele fechou a pergunta. Agora, eu sei que nessa história da sua vida, ela falou desse, mas você tem agradecimentos, eu tenho certeza. Então, acho que é uma história também para você fazer esse agradecimento na história da sua vida. O independente da minha vovó, Ernestina de Moraes do Estrada, maravilhosa, um ser único. Certo. A minha mamãe, Nadilton Estrada Salles. Muito obrigado. Quero agradecer ao meu amigo Renato Gonçalves, que muito me ajudou. Muito me estimulou. Quero agradecer ao Raul Pimbalongras, que pelas suas mãos eu ingressei no rádio, onde obtive minha primeira oportunidade. Quero agradecer ao Ziro Zaru. Fantástico. Muito obrigado. E quero agradecer a um homem que nós chamávamos de Turquinho na intimidade, a beleza de caráter. Um ser humano fantástico. É o amigo Laércio Alves. Obrigado. Faz parte também, né? Na época da Bandeirante, ele foi um lutador pelaquela rádio, né? Eu me lembro disso. Dos meus dias mais difíceis na minha vida, o Laércio não voltou. E Deus põe ele em bom lugar, ele merece, né? Eu acompanhei isso nessa época. Olha, Luar. São momentos de emoções. E essa emoção saiu de dentro do fundo do seu coração. Por isso que o nosso símbolo é um coração, porque tem emoções diferentes. E acaba de passar você por esse quadro. Foi uma honra para mim e para a Gina. E você, além do mais, não tem nada a ver, mas ele também faz parte da TV comunitária do Rio de Janeiro, aonde a TV abriu as portas para a gente fazer esse programa, que é uma verdadeira cultura. Certo? Claro. Porque você homenagear o artista após a morte, ele não sente essa homenagem. Então nós temos a maior honra no nosso programa de trazer você aqui para contar a história da sua vida. E agora, a partir de hoje, todos que passaram vão receber esse diploma aqui no ar. Está vendo aqui? Focaliza aqui. E isso aqui vai concretizar esse quadro. É uma homenagem a todos eles que passam por esse quadro. Eu faço questão de você vir para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou guardar com muito carinho
com muito afeto, quero agradecer a Gina Teixeira, ao Maurício Max, essa dedicação, essa hora que a mim foi dispensada. Quero agradecer ao público esses momentos de emoções, pela atenção com que me distinguiram. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Meus companheiros, muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe Nós todos. a todos nós. Obrigada. Que tenhamos muita saúde, Se Deus quiser. para que possamos, inclusive, nos rever várias vezes. Se Deus E que esse quiser. programa continue realmente na sua principal diretriz, essa linha importante, que é você realmente reconhecer aqueles que muito deram de si em prol de uma profissão digna, honesta e respeitável. E merece essa homenagem, ficou muito Não, justo, certo? Muito obrigado. E eu quero, então, agradecer a vocês que deram essa atenção à vida bonita desse nosso colega Anuar de Salles. Infelizmente, o tempo é curto. Se esse programa tivesse 2 horas, seria o ideal para as pessoas poderem falar mais da história da sua vida. Mas eu já agradeço à TV Comunitária de dar esse espaço de 1 hora, que está sendo de muito agrado de todos eles que passam por aqui. O negócio não é o tamanho, e sim a história de cada um que passa por esse programa, que é o mais importante. Então eu quero agradecer a você por essa companhia até agora, dessa linda história desse grande comunicador, nosso amigo Anuar de Salles. E contamos com a sua audiência no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Momentos de emoção vai começar, entrevistando o artista que em vida vamos exaltar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo. Vamos homenagear. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Com reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo. Vamos homenagear. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar.